Olá, meu caro adventista. Hoje eu queria trazer para vocês um tema, um PDF super importante para a construção e entendimento da teologia do ritual do santuário, né? Na verdade, o livro que eu venho trazer para vocês, ele é bem fácil, tá? Ele se chama O Ritual do Santuário por M.L. Andreasen. M.L. Andreasen foi um pastor da nossa igreja no passado. O livro dele foi traduzido em 1948, segunda edição, pode ver aqui. Tá vendo? Segunda edição, quarto milheiro, 1948. Então ele é um livro bem antigo. Só para você ter noção, esse cara aqui, ele é contemporâneo de Ellen White. E por muitos anos, esse aqui foi um dos melhores livros que nós tivemos. Por muitos anos, foi um dos melhores livros que nós tivemos sobre o ritual do santuário em si. Hoje a CPB não publica mais ele. Não publica mais ele. Ah, como é que eu faço para baixar? Na descrição do vídeo vai estar o link desse livro, tá? E caso você queira baixar o livro, é bem fácil. Você vai vir download options do link e PDF. Não tem segredo. Não tem segredo, tá? Então, se já gostou da indicação, já faz o seguinte, deixa o like, compartilha no grupo dos irmãos da igreja. E é um livro assim que é extremamente excelente, uma linguagem super simples. É um livro que ele fala coisas assim que você não ouve em muitos sermões, como é o caso do sacrifício da bezerra ruiva. É, velho, sério mesmo. Abre o PDF, baixa o PDF e lê aí, sacrifício da bezerra ruiva. Você não ouve muito sobre isso. Então, é um livro assim que eu considero um dos mais importantes para nós adventistas. Claro, eu preciso contar duas coisas sobre o M.L. Andreasen, que precisa ficar bem claro para nós aqui. Muito claro, muito claro. As duas coisas são muito positivas, tá? A primeira, ela é um ponto positivo que a gente não pode se esquecer, que é assim, o M.L. Andreasen é um dos últimos, ou um dos pastores que tem uma pegada perfeccionista. Sim, ele acreditava, tanto que acho que o último capítulo do livro dele, que ele fala sobre a última geração, ele tinha essa falha teológica em si nele. Mas ele é um cara que falava muito a questão do perfeccionismo em si. Então ele é um cara muito, assim, é um autor que você tem que tomar cuidado nesse livro, nessa parte, né? E é isso. Então, e por que é positivo? Porque, assim, esse livro foi o melhor livro, né, sobre santuário que a gente teve por muitos anos. Por muitos anos. E talvez você leia, seja o melhor livro sobre ritual do santuário para você ler primeiro. Porque você tem do Frank Holbrook, você vai ter outros livros que tratam do santuário, mas eu considero esse o melhor. E assim, ele está disponível para você. Você pega ele e você baixa, lê, não vende mais, então é só baixar e imprimir. É um livro que vale a pena. E a linguagem é super simples. Então esse é o primeiro ponto dele. Ele era perfeccionista. Aí você fala, mas como isso é positivo, Eucler? É positivo, porque ele é de um período da igreja que a gente tinha essa questão perfeccionista, né? Existia essa questão. E o perfeccionismo ele persiste até os dias de hoje. Por isso que muita galera perfeccionista gosta do Emily Andreessen, né? Porque fala, ó, tá vendo? Então é importante que você entenda isso e que você tenha isso em mente para quando um perfeccionista vir abordar você, você fala, não, mas peraí, eu sei, tem isso. Então para você não ser pego desprevenido. Lembrando que eu tô aqui para fortalecimento da igreja, não é para causar divisão. Não é para você vir aqui com, porque não sei o que, o cara era perfeccionista. Não, entenda. Ele foi um pastor perfeccionista, né? Foi um pastor que foi considerado perfeccionista e por aí vai. Então, é importante essa história, é importante você saber disso. E tomar cuidado só com o capítulo que ele fala lá sobre a última geração. Mas de resto, é livro 100% aceitável para uso e para estudo. Talvez algum pastor venha comentar alguma coisa, mas na minha opinião é um livro assim que me ajudou bastante. Me ajuda bastante. Eu não sou um grande estudioso de santuário, mas é um livro que me ajudou bastante. Você tem Frank Holbrook, entre outros também, mas é isso. Segundo ponto, mais positivo ainda. M.L. Andreessen foi antitrinitariano. Cara. M.L. Andreessen tá no livro Trindade do Roald Renan. Sabe aquele livro Trindade, azulzinho e tal? Conta-se a história de um pastor, o pastor M.L. Andreessen. M.L. Andreessen, ele era antitrinitariano, ele não acreditava na Trindade. Só que aí, Ellen White publicou um livro chamado Desejado de Todas as Nações,
Quando ela publicou o livro Desejar Todas as Nações e ele leu, teve uma parte que ele leu lá sobre a divindade de Cristo. Ele falou, não é possível. Ellen White não pode ter escrito isso. Pegou um trem, atravessou os Estados Unidos, bateu na porta de Ellen White, perguntou para ela, é isso aqui mesmo, senhora White? Aí ela falou assim, é. Não, deixa eu ver como é que tá no original. Como é que tá no original? No documento que você escreveu. Eu quero ver como tá no documento. Dizem que ele fez isso. Aí, o que acontece? M.L. Andreessen é aquele cara que todo antitrinitariano vai correr como o diabo corre na cruz. Eu não estou falando do antitrinitariano que não é adventista. Estou dizendo aquele antitrinitariano que se diz adventista. E que diz que Ellen White era antitrinitariano, que não cria na trindade. E que diz que os primeiros pastores no... M.L. Andreessen era antitrinitariano. O que aconteceu? Ele se tornou trinitariano ao ler o Desejar Todas as Nações. Então você pode ver, cara, que tem um monte de antitrinitariano aí que fala um monte de coisa, sobre os pioneiros, mas os caras não citam Andreessen. Por quê? Porque é uma pedra no sapato. Porque ele é uma história viva, plena e clara, que, é claro, existiram teólogos, pastores que não criam na trindade no início da igreja, natural, porém, isso foi sendo deixado de lado com o passar do tempo. E por que isso aconteceu? Porque a igreja estava na sua formação teológica. Os pioneiros estavam discutindo isso. E é natural que você tivesse pessoas com pensamentos muito divergentes, porque eram pessoas de várias denominações. Você junta todo mundo, vai dar treta, vai dar discussão. E aí foi se discutindo. E esses pastores que não criam na trindade, do qual o Uriah Smith fazia parte, morreu antitrinitariano, inclusive, não deixou filhos. Não ter deixado filhos teológicos. Por quê? Porque foi uma coisa que a igreja, na sua maioria, entendeu. E ponto. E às vezes o problema não era nem como era. O problema não é nem a trindade, mas sim como o assunto era apresentado. Então, às vezes, a gente também tem que focar esse lado. Então, por isso que eu digo para você, conhecer M.L. Andreessen é extremamente essencial para você, para sua igreja, para você conhecer. E depois não vem chorar as pitangas, porque eu não conheci antes. Pô, mano. É que assim, eu tive uma oportunidade de conhecer um cara que gosta muito da igreja, da história da igreja em si. O nome dele é Caio Roberto, tanto que eu conheci o M.L. Andreessen através dele. E um ponto muito interessante da história do Andreessen é que ele teve sua carta tirada. Ele foi pastor, mas ele teve sua carta retirada. Só que depois que ele morreu, o que fizeram? Colocaram a carta dele de mano, bicho, eu choro de ir, velho, com essas cenas, mano. Eu choro de ir com essas cenas, né? Com essas pataquadas, né? O cara, quando tava vivo, não era pastor, não podia ser considerado pastor. Depois que morreu, virou santo. Entendeu? Então, ele é um cara que a história dele é interessante. É muito interessante. Então, é muito importante vocês conhecerem a fundo a história dele. Quem quiser saber mais, existem outros detalhes da vida do M.L. Andreessen. Mas eu acho que os grandes feitos deles são esses. Fazer esse estudo aprofundado sobre o ritual do santuário. Fazer essa cena de ter atravessado os Estados Unidos. Ir lá perguntar para Ellen White. E depois, a partir disso, ele não ficar batendo em cima da divindade de Cristo. Da questão da trindade, por aí vai. Né? E é isso aí, cara. É isso aí. O carequinha aqui tá pra ajudar, mano. Vim do subúrbio para agitar, amar meu país e por ele lutar. A gente vem para isso. Então, já deixa o like, compartilha. Já sabe, na descrição do vídeo tá o link. Clicou no link, você só vem aqui, PDF, pá, entendeu? E baixa o PDF. Tá? Não precisa ter medo não, tá? É isso aí. Um abraço e fui.